Palavras de hoje. Ele de repente se tornou o substituto, como uma berinjela atingida por Frost. Então o bebê também percebeu que ela tinha falado demais. Ela baixou a cabeça e disse que sentia muito. Então ela se virou e saiu com o oficial, sem olhar para trás. Ela só queria viver bem. Ela não fez nada de errado. Nós matamos apenas deitado, lá desanimado, assistindo Sui. Bebê e o policial entram em um caminhão. Ele perdeu a coragem de persegui-los. De repente, ele se levantou, mãos na cabeça, e fez um som em sua garganta como uma besta ferida. Ele então fugiu o mais rápido que suas pernas poderiam carregá-lo. Totalmente derrotado em sua batalha pelo amor. Xiaolonglin estava ao lado de John e depois de assistir esse bom show, ela comentou sem expressão. Parece que essa criança nunca foi espancada. Ele é tão ingênuo, mas isso também é uma coisa boa para ele. Como ele pode crescer sem sentir dor? Chongni acrescentou que não riu da situação de Li Qiu. No processo de crescimento, que não ansiou pelo amor, acordar de um sonho está destinado a ser um processo doloroso depois de acordar. Você cresceu se você não pode acordar. Você é inútil. Chongni disse adeus a Xiaolonglin. Depois de um tempo, ele viu Li Jin e sua esposa correndo para finalmente matar. Eles devem ter recebido notícias sobre seu filho e estavam com medo de que algo acontecesse com ele. E Jiang Zhenfeng estavam ansiosos. Eles conheciam seu filho muito bem. Li Qiu foi criado por eles desde criança e nunca sofreu nenhum contratempo. Então sua personalidade sempre foi alegre e um pouco recentemente ele sofreu um golpe doloroso e seu estado mental é um pouco anormal. Agora que seu apoio espiritual. Então, o bebê o deixou de novo. Claro, Li Jin e Gang estavam com medo de que ele fizesse algo estúpido. Os dois o perseguiram apressadamente. Depois de perguntar sobre o paradeiro de Li Hael, e alguém disse a eles que Li correu para fora do acampamento e se dirigiu para o noroeste. Pobres pais neste mundo apocalíptico. John S. simpatizando fortemente com eles. Eles foram por muito tempo e não voltaram. Ninguém os viu até a noite. Mas, naquela época, Jin e John Jin pareciam fantoches, com suas almas tiradas. Todos imediatamente adivinharam que Li Qiu deveria estar morto. Mas ninguém discutiu esse assunto. Muitas pessoas morreram e todos ficaram entorpecidos com isso. Depois de 2 dias, John Yi não tinha coletado qualquer informação útil da seita de adoração da neve. Xiaolonglin também enviou as informações que queria. Chongni sentiu que não havia necessidade de ficar mais tempo. Então ele disse adeus a Pian, Junwu e outros, e planejava voltar para o abrigo. Todos
trocaram saudações e não tentou mantê-lo, mas antes Chongni encontrou Yan Jun-woo sair e disse a ele: Capitão Yen, podemos falar um com o outro sozinho. Yan Jun-woo olhou para ele e sorriu. Você mudou de ideia? Shenji sabia que Yang Zhenwu estava se referindo decisão de ir para o distrito de Jiangnan. Zhang e sorriu fracamente. Não é esse assunto, é que estou um pouco preocupado com algo. E quero falar com você. Yan Zhenwu olhou para os membros de sua equipe. Todos os presentes olharam para Zhang Yi com um olhar brincalhão. E Wu-Te parecia ainda mais hostil. Ele não sabia o que Zhang Yi estava fazendo. Novamente, Jun-Woo assentiu e apontou para algum lugar à distância. Ok. Vamos lá e conversar. Os dois se afastaram da multidão e chegou a uma rua deserta, fora do acampamento de adoração de neve. Não há mais ninguém aqui, se você tem algo a dizer. Você pode dizer agora. Yan Jun o tom ainda era tão indiferente. Zhang e virou a cabeça e olhou para o seu perfil. Ele estava mais pálido do que quando o conheceu. Mesmo a neve no chão não era tão branca quanto seu rosto. Seus lábios eram roxos, azulados. O que faria qualquer um se preocupar sobre sua condição física? Shenji sabia que Pen Chen não gostava de bobagens. Então ele não rodou o mato, Capitão Bin. Espero que você possa ficar em Tianhai City por mais um tempo. Yan Chen-woo olhou para Chen-yi, esperando suas próximas palavras. Chongni continuou. Eu sempre sinto que esta missão terminou muito facilmente. Desde o início, assumimos que o cadáver King tinha uma inteligência muito alta. Então é possível que eles percebam que estávamos armando uma armadilha para atraí-los. Se fosse esse o caso, por que eles se reuniriam em um lugar e nos deixariam matá-los? Yan Shan-woo respondeu com calma. Nós consideramos o problema que você mencionou. Mas os cadáveres mutantes não são humanos. Afinal, e sua inteligência é limitada. John sorriu e disse a Yang Zhenwu: Você viu criaturas de nível superior, além do cadáver rei. Yang Zhenwu não entendeu o que John quis dizer. O que você quer dizer, você pode apenas dizer diretamente. Zhang Yi olhou para ele vagamente. Neste ponto, ele deixe a equipe de investigação ficar em Tianhai City com eles. Será um grande impedimento para a seita de adoração da neve. Se tudo for como Zionji esperado, e o Han Kuan-Yan e seus subordinados Yunishin, nós somos os maiores arquitetos nos bastidores, contanto que a equipe de investigação não saia. Eles não ousam agir descaradamente. Eu suspeito que há um cérebro por trás da maré zumbi. Os reis cadáveres que foram mortos eram apenas fantoches. Há uma possibilidade ainda mais assustadora. Zhang cerrou os dentes e disse ser um Jun-woo. A razão pela qual a maré zumbi pode ser resolvida tão facilmente. Desta vez é apenas para fazer
um show para você. O objetivo é se livrar de você e confundir a região de Zhangnan. E dessa batalha, até agora, nenhum grupo de zumbis em grande escala foi encontrado. Tudo isso parece muito misterioso e muito conveniente para nós. Você não acha? John e podia sentir. Bia, Jun tinha olhos através de seus óculos de sol em forma de sapo. Como esta guerra continuou, parece ser muito difícil para nós vencer. Mas, na minha opinião, era muito suave. Todas as ações foram como se a maré zumbi estava deliberadamente cooperando conosco. Você não se sente estranho? Yan Chang-woo ficou em silêncio por um longo tempo antes de perguntar: qual é a base para dizer isso? Eu quero provas. John e respirou fundo. Pensei sobre isso. Anne balançou a cabeça impotente enquanto suspirou pesadamente. Eu não tenho nenhuma evidência conclusiva ainda. Mas essas dúvidas são reais. Yan Zhenji ergueu seus óculos escuros em forma de dedo do pé e levantou o canto da boca, não zombando, mas encorajando. Você foi muito cauteloso, que é uma boa atitude. Ser cauteloso pode tornar a vida muito cansativa, mas, com certeza, não torna mais fácil para você morrer. Mas você não precisa se preocupar, não importa o quão sério seja o problema em Cheonghai City. É apenas um pequeno incidente para a região de Jiangnan. Ele estendeu sua mão fina e esbelta. E virou, não importa o quão grande seja o problema. Podemos, supremelou, se dissermos. Chang'e sorriu e não pediu a Yin Qian que fosse por mais nada. Afinal, do começo ao fim da batalha. Este era apenas o seu palpite, sem qualquer evidência real. Ele não esperava convencer Yin Jun-woo. Mas enquanto ele plantou as sementes da dúvida, em Byung-jun foi extraído. Ele acredita que com Byung-jun era a mente. Ele notaria que algo estava errado. Eu entendo se eu descobrir alguma coisa. Eu vou te dizer. O mais breve possível. Você não vai ignorá-lo naquele momento certo. Chongni disse isso de forma brincalhona. Mas interiormente, ele não considerou isso uma piada. Se tudo o que ele imaginou se tornar realidade, então o que eles enfrentariam no final é um inimigo incontáveis vezes mais assustador do que a maré zumbi. Yan Shan estavam neste momento. Novamente empurrou seus óculos de sol em forma de sapo e disse: em todas as áreas, sob a jurisdição do distrito de Jiangnan, se algo com um nível de ameaça autossuficiente ocorrer, vamos agir. É claro, se você ainda está preocupado, você pode muito bem voltar conosco. Não há lugar mais seguro do que Blizzard City. Shenji sorriu e casualmente ignorar o que Pian Jung-go acabou de dizer. Vamos falar sobre isso mais tarde. Eu vou levar minha equipe de volta primeiro. Então, os dois continuaram fazendo pequenas conversas. Enquanto eles faziam o caminho, Shenji já havia se despedido. Para qualquer um que ele precisasse. Então, ele e Anjun direto para onde seu carro e equipe estavam. Pronto e esperando para sair do acampamento. John estava prestes a entrar em seu carro.
quando alguém gritou por trás para ele esperar, assim como ele se virou para a fonte da voz. Não era outro senão Li Jin. John e questionou o que ele estava fazendo aqui. Li Jin caminhou até Zhang Yi. Pegou sua mão direita e disse algo incoerentemente. Então, de repente, se virou e toda a experiência foi estranha e bizarra. Yan Zhenwu estava curioso. Então ele perguntou a Zhang Yi o que toda a experiência que acabou de acontecer era tudo sobre, com a mão direita vagarosamente no bolso. Zhang Yi respondeu que o filho de Li Jin sofreu um acidente ontem. Então, ele foi procurá-lo, mas provavelmente não o encontrou. Ele e Shen Wu caminharam até Zhong Yi e bateu suavemente no ombro dele. Boa sorte, ele disse. Então, Shenji entrou em seu carro e deixou o acampamento da seita de adoração da neve. In, Shun, Wu, mais uma vez. Acenou a Deus enquanto o carro desaparecia de vista. Parece que vou ter que ficar mais um pouco. Yan Junwo disse que ele mais uma vez empurrou seu escuro óculos de sol em forma de sapo. Parece que Jian Shan havia considerado especulações de Zhong Yi e decidiu investigar brevemente antes de sair. Zhong Yi, por outro lado, deu uma olhada profunda no acampamento através do espelho, com sentimentos mistos, silenciosamente esperando nunca mais voltar lá. Ele tirou um pedaço de pano branco do bolso. E nele estavam palavras densamente escritas. Embora pequeno, fosse claramente legível para ler. John e leia cuidadosamente o conteúdo do pano branco. Era a carta escrita à tinta. O conteúdo da carta é o seguinte: 28 dias atrás, minha família de 3. E nossos vizinhos foram led pelo grande clérigo da seita de adoração da neve. Yuhan conhecia minha habilidade. E ela me levou para o prédio abandonado, ao lado da igreja. Lá eu vi uma planta enorme que eles chamavam de Bloodvine. Yuan me disse que minha responsabilidade era usar minha habilidade para cultivá-lo. Minha habilidade pode acelerar o crescimento das plantas e a vitalidade das plantas. Cultivado por mim é mais forte. Mas aos poucos descobri que algo estava errado com ele. Não, era toda a seita que estava errada. Primeiro, depois de tirar a fruta vermelha produzida pela videira de sangue, espíritos das pessoas, transe aparecerão e excitação semelhantes a alucinações. E, cada vez, a fruta vermelha é distribuída na igreja. Você tem que ouvir nos ensinamentos de Kani enquanto comia a fruta. Eu suspeito que este é um método hipnótico para tornar os crentes leais a ela. Muitas organizações de culto sempre usaram drogas para induzir alucinações. Eu prestei atenção nisso em minha mente. E depois discutido com minha esposa e filhos. Não comer esse tipo de comida. Felizmente, como padre, eu também posso receber outros suprimentos. Então não havia problema sem comê-lo. Embora Shang Yi observe isso, eles precisavam de mim. Então, eles não me perguntaram sobre isso. Eles apenas me lembraram uma vez
indiretamente, segundo a própria videira de sangue. Não é um rizoma que pode produzir alimentos. As pessoas da adoração da neve, seita joga cadáveres no prédio abandonado, onde a videira de sangue está, e a videira de sangue envolveria o cadáver para formar um casulo e absorver os nutrientes. Mais tarde descobri que alguns casulos são muito especiais. Eles são maiores do que casulos comuns. E eles não vão secar gradualmente, mas continuará a expandir. Parece que a energia de outros casulos foi absorvido para reproduzi-los. Uma vez, suspeitei que algumas criaturas estranhas foram criadas nele. Então, quando eu fui lá novamente mais tarde, não conseguia mais ver. Eu tenho uma suspeita de que esses cadáveres são a fonte do vírus zumbi. Mas essa especulação não tem base, é apenas minha imaginação. Mas se pudermos estudar a videira de sangue com cuidado, devemos ser capazes de saber a verdade do assunto. Terceiro, Yuhan Konya é o lunático. Se as pessoas que se juntam à seita de adoração são meninos menores de idade, eles serão submetidos a uma cerimônia de purificação. Por ela, de fato, é para castrá-los. Eu nunca entendi o significado desta cerimônia. Desde que viemos aqui, eu também estive preocupado que meu filho será tratado assim. Embora sempre tenhamos sido muito cuidadosos, ainda não conseguimos escapar da má sorte no final. Ela é uma lunática terrível. Quarto, uma vez eu acidentalmente vi você matar uma sacerdote com as próprias mãos. A sacerdote e eu tínhamos um bom relacionamento. Ela sempre foi cautelosa e nunca fez nada para irritá-lo por vir ainda. Mas, naquele dia, eu a vi sendo estrangulada até a morte por Yuan Konya pelo pescoço. Não sei se essas coisas são úteis para você. Meu filho está morto. Estou muito triste. Como pai, eu não tenho a capacidade de vingá-lo. Mas se um dia a oportunidade estiver certa, espero que esta informação seja útil para você. Zhang Yi apertou com força o pano branco em sua mão, com uma expressão séria. E embora ele e Li Jin não fossem próximos de forma alguma, John e sentiu a dor de Jin em sua carta. No entanto, neste momento, Mostrar Cura perguntou curiosamente, quando ela viu o que John ele estava segurando. O que é isso? John e afastou o pano branco e sorriu fracamente. Nada, é só minha cueca trocada. Ouvindo essa piada aqui, rapidamente virou a cabeça. Um rubor evidente rastejou em suas bochechas e no banco de trás do carro estava Chun-Li, que começou a rir quando ouviu a resposta de John Yi, Flor e Liang Yu. No entanto, não pagou qualquer atenção à resposta de Chen Ji. Chen Ji tinha um leve sorriso no rosto. Quando ele pensou na carta que acabou de ler, a adoração da neve parece ser ainda pior do que eu esperava. Ele pensou, enquanto isso, de volta ao abrigo, tudo dentro era o mesmo de sempre, sem mudanças significativas. Mas no complexo do abrigo, alguns zumbis ocasionalmente passavam sem rumo.
Depois de perder o comando do Rei Cadáver, eles vagaram sem rumo no campo nevado. Alguns deles foram congelados e provavelmente estavam completamente mortos. Mesmo que esses vírus resistentes ao frio não poderia sobreviver em um ambiente de menos 60 graus por muito tempo, juntamente com a perda de alimentos. A morte era inevitável, mas neste momento, dentro da área de jantar, Yang Mi estava preparando um banquete de boas-vindas para John Yi. E o outro retorno seguro da batalha. Perto da janela estava sua irmã, Yang Xinxin. Yang Xinxin, sentindo-se um pouco abatido, suspirou pesadamente. Ela estava esperando impacientemente por os outros para voltar. A razão para seu humor atual era que ela, como Lu Caron, sentiram que precisavam lutar contra os zumbis, ao lado de seu irmão e os outros. Mas com sua condição, ela estava preocupada com isso e sabia que era impossível. Xinxin, irmão Zhang, e os outros estarão de volta em breve. Não apenas sente perto da janela e assista, sua irmã disse, mas ao mesmo tempo, fora. Os veículos também chegaram ao complexo do abrigo. Vendo isso, Yang Xinxin disse animadamente: eles estão de volta. Yang Xinxin e o resto sabiam que Zhang Yi e todos tinha acabado de experimentar uma batalha perigosa. Então, assim que eles entraram pela porta, essas meninas e mulheres os recebem com entusiasmo. Irmão mais velho, você está bem? Xinxin estava tão preocupado com você. Ela disse. Karen também parecia se desculpar. Irmão mais velho, você está por aí, correndo riscos. Mas podemos ficar em casa. Não podemos ajudar em nada. Eu realmente sinto muito. Shenji sorriu. Acariciou a cabeça das duas meninas. E disse-lhes que não havia perigo. Então, eles precisam se preocupar. Não estamos todos bem, todos têm habilidades diferentes. E todo mundo está fazendo o seu trabalho. Não há necessidade de se culpar muito. Jovens prepararam uma refeição suntuosa, com Jaime, para dar as boas-vindas a todos. Era a hora do jantar. E ainda dá tempo de conversar na mesa. Em breve, toda a família se reuniu em torno mesa redonda na área de jantar, comemorando em pleno deleite. Eles comeram felizes juntos. Shenji sorriu para os jovens e perguntou se algo aconteceu ao redor do abrigo. Enquanto eles estavam fora, jovem balançou a cabeça. Não, foi realmente assustador. Quieto, nada aconteceu. Gianni assentiu e se sentiu aliviado. Todos falaram sobre o que aconteceu no acampamento. Da seita de adoração da neve, ouvindo a história de centenas de milhares de zumbis sitiando o acampamento. Todos ainda estavam com medo. Karen Spacey estava um pouco triste. Ela perguntou a Chongni se vocês estavam bem lá fora. Como foi, John? E respondeu. Nós tivemos e nunca encontrou qualquer perigo ou perda. Mas outras equipes não posso ter certeza de quantas. Em muitas equipes, menos de 1% das pessoas sobrevivem.
Eu não sei quantas pessoas ainda estão vivas em Chiang City. Agora, talvez façamos parte dos últimos sobreviventes. E aqueles que estão vivos podem não ser amigáveis conosco agora. Mas quando restam apenas algumas pessoas na cidade, um sentimento de solidão começa a permear o coração de todos. No entanto, esse sentimento triste foi logo substituído pelo som de saúde. Neste momento, Shanlai levantou o copo e disse a todos: Não fique tão triste. Nosso povo ainda está vivo. Qual é o melhor resultado? Todos Vivas para comemorar nossa vitória no palco. Vivas, pelo menos, agora eles ainda estão vivendo felizes. John, e não se esqueceu de perguntar aos jovens se ela continuou a fazer comida sobrenatural. Durante sua ausência, ele ficou muito aliviado com o armazenamento. Possibilidade desses tipos de materiais estratégicos, que poderia salvar a vida de uma pessoa em um momento de necessidade. Ele prefere a comida sobrenatural empilhada em seu espaço alternativo e não ser, e ele também não queria ter escassez. Em um momento crítico, Yamin sorriu e disse: Eu faço isso todos os dias. Depois, vocês estavam lutando na linha de frente. E não podíamos ficar ociosos na parte traseira. Pelo jeito que eu coloquei toda a comida na geladeira. Johnny pensou um pouco e perguntou: Mais de 10 dias se passaram. Tem o efeito do alimento sobrenatural enfraquecido. Jovens assentiram de acordo com minha observação. Se a comida não for comida, o efeito diminuirá gradualmente após 7 dias. Depois de 10 dias, ele desaparecerá completamente. Janguier, e sabia que essa informação era importante. Então, ele memorizou as características do alimento sobrenatural. Em sua mente, esta é a característica dos jovens meios. Poder sobrenatural, que talvez seja de grande utilidade no futuro. Depois que todos terminaram sua refeição, seus estômagos estavam cheios e alguns estavam bêbados. E um exemplo foi Chanlei, que estava tão assustado que ele quase fez xixi nas calças durante a batalha. Agora estava se divertindo, loucamente. Depois de voltar, ele bebeu 2 garrafas de vinho tinto premium sozinho. Chun-Li correu para o banheiro para vomitar por um longo tempo. E depois voltou para a sala para descansar. Este é o típico prazer louco, depois de ficar com medo. Afinal, ele quase morreu. Liang, você comentou. Chongni também bebeu muito vinho. Mas ele tinha uma boa tolerância ao álcool. Então, ele não ficou bêbado. Depois que o banquete estava chegando ao fim, Zhang Yi anunciou a todos que acabou de comer. Xin. Venha diretamente para a sala de controle para me encontrar depois de terminar de comer. Yang Xin assentiu em compreensão e respondeu, com um ok. Na sala de controle, a luz brilhante iluminou o lugar enorme. E tudo dentro mostrou um lindo estilo futurista, como o console de controle de um navio de guerra. Até o teto e os pés eram transparentes. Dispositivos de LED. John, ele estava sendo secreto.
Não porque ele quer esconder algo dos outros, mas sim quer descobrir primeiro e, em seguida, seletivamente dizer a todos. Depois de tudo, algumas coisas não são fáceis de discutir com muitas pessoas. Em vez de cada um tem suas próprias ideias, que interferem no pensamento pessoal. Portanto, Zhang Yi gosta de discutir problemas com Yang Xin. Xin mais, porque ela era muito inteligente. E como Shone, ela era uma pessoa absolutamente racional. John Yi veio para o console de controle. Para receber as informações enviadas por Shao, Rong Yan, Yang Xinxin também veio alguns minutos depois de Jun Yi. Quando ela entrou na sala, ela naturalmente fechou a porta atrás dela. John ficou encantado em vê-la. Fin Xin, você vem aqui e dê uma olhada em algo. Yang Xinxin levou sua cadeira de rodas para o painel, onde Chang'e disse a ela para dar uma olhada. A informação do líder da seita de adoração da neve. Depois de obteve a informação dos líderes e deputados das 3 principais forças. Claro, não havia informações sobre Radiant Prosperity Base. No entanto, entre esses materiais, Chang'e realmente queria ver as informações de apenas 2 pessoas, Yuan Kong e Chong Xin. Quanto aos outros, era completamente uma cortina de fumaça, para evitar que Xiaolonglin conheça seu verdadeiro propósito. Yang Xinxin sentou-se ao lado de Zhang Yi e o observou curiosamente quando ele abriu o documento de Yuan Komeia. Irmão mais velho, você pode me dizer o que está acontecendo? Zhang Yi não escondeu seus pensamentos de Yang Xinxin. Ele respirou fundo e disse ao jovem Xin tudo o que ele tinha visto no acampamento da seita de adoração da neve durante seu tempo lá ao mesmo tempo. Ele também expressou suas suspeitas. Embora não haja evidências no momento, eu acho que a seita de adoração da neve pode estar relacionada ao motim da maré cadáver em Shanghai City. Desta vez, se houver realmente uma grande conspiração por trás disso, definitivamente representará um grande perigo para nós. Então eu quero investigar esse assunto claramente. Se eu não conseguir, não conseguirei dormir ou comer. Os olhos de Yang Xinxin mostraram um olhar de surpresa. Embora ela não seja uma teórica da conspiração, se é realmente como o que Chang'e disse, a pessoa que manipula tudo nos bastidores é definitivamente um dos principais conspiradores. Yang Xinxin não se apressou em dar sua própria opinião. Afinal, como Chang'e disse, tudo é apenas especulação no momento. Ela verificou as informações de Yuan Kang. Sim, com Zhang, com você, nas informações de Conha, exibidas na tela. Xiaolonglin não mentiu. E as informações que ela coletou foram muito completas. Foram registros em detalhes da vida pessoal de Yuan Konyan, incluindo sua formação familiar e experiência de crescimento. Zhang Yi e Yang Xinxin. Leia as informações dela com atenção. Eles caíram em silêncio por um longo tempo, porque a história sobre ela era realmente insuportável para ler. O resumo básico é o seguinte: Yuan
comia 20 anos. É uma raça mista de chineses e japoneses. Nascido na província de Nara, Japão. O nome do pai dela é Yuhan Sui Yen e o nome da mãe dela é Kamiko. Ambos são crentes leais de uma seita chamada Shinri, no Japão,